Bíblia King James atualizada, Juízes, capítulo 18. Os danitas buscam uma herança e tomam Laís. Nesse tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava em busca de uma terra onde se estabelecer, porquanto ainda não havia recebido sua herança entre as tribos de Israel. Os filhos de Dan enviaram 5 homens de seu clã, valentes, de Zorá a Estaol, com a missão de conhecer a terra e explorá-la. E assim lhe foi ordenado, e de explorar a terra. Os 5 homens chegaram à montanha de Efraim, até onde estava a casa de Mica, e ali foram hospedados e passaram a noite. Quando estavam se aproximando da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, e, aproximando-se, lhe questionaram: Quem te trouxe para estas terras? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? O jovem levita lhes esclareceu: Mica tem me ajudado muito, ele me empregou aqui, e eu lhe sirvo como seu sacerdote. Então lhe pediram: neste caso, consulta a Deus para sabermos se o caminho que levamos nos conduzirá a bons resultados. O jovem lhes assegurou: Ide em paz, o vosso caminho está sob os cuidados de Yahweh, o Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram à cidade de Laís. Observaram que seus habitantes viviam em segurança, segundo os costumes dos sidônios, despreocupados e confiantes. Usufruíam de prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que esse povo vivia afastado dos sidônios e não tinham contato com os arameus nem com outros povos. Então retornaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, e estes lhe indagaram: Que relatais? E eles lhes encorajaram: Levantai-vos, subamos contra eles, pois vimos a terra, que é excelente. Mas quanto a vós, ficareis aqui tranquilos? Não hesiteis em ir depressa tomar posse desta terra. Chegando lá, achareis um povo tranquilo que não desconfia de nada, um território grande, fértil e generoso, que Deus entrega em vossas mãos, terra onde não falta coisa alguma. Então partiram dali do clã dos danitas, de Zorá e Estaol, 600 homens armados para a guerra. Subiram para acampar em Kiriat-Jearim, em Judá. É por isso que ainda hoje essa região a oeste de Kiriat-Jearim se chama Mahané Dan, Campo de Dan. Dali se dirigiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os danitas levam da casa de Mica a imagem e o levita. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos companheiros: Sabeis que há aqui, numa destas casas, um éfode, manto sacerdotal e terafim, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal fundido? Agora, portanto, pensai no que deveis fazer. Dando uma volta por ali, chegaram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Enquanto os 600 homens dos danitas armados para a guerra permaneciam à soleira da porta. Os 5 homens que tinham estado antes ali para o reconhecimento do território vieram e entraram na casa de Mica. Apanharam a imagem de escultura, o éfode, os terafim e o ídolo de metal fundido, estando o sacerdote em pé à entrada da porta, com 600 homens armados para a guerra. Eles, pois, entrando na casa de Mica, pegaram a imagem de escultura, o éfode, os terafins e o ídolo de metal fundido, mas o sacerdote lhes advertiu: Que estáis fazendo? Ao que lhe replicaram: Silêncio! Põe a mão na tua boca e segue-nos. Será para nós um pai e sacerdote. Pensai no que é melhor para ti: seres um sacerdote da família de apenas um homem, ou servir como sacerdote de toda uma tribo e um clã de Israel? Então o jovem sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se ajuntou à tropa. Retomando então o seu caminho, partiram, tendo colocado à frente as mulheres e as crianças, os animais e a bagagem.
Estavam já longe da casa de Mica quando os que moravam nas proximidades da casa de Mica deram o alarme e se puseram em perseguição aos danitas. Como eles gritassem atrás dos danitas, estes voltaram-se e inquiriram a Mica: Que tens tu? Por que convocaste teus homens para uma batalha? Ele retrucou: Tirastes os deuses que eu mesmo confeccionei e levastes também o meu sacerdote? O que me sobrou? E ainda perguntas: O que há de errado contigo? Responderam-lhe os danitas: Não nos obrigues mais a ouvir a tua voz. Alguns, de ânimos exasperado, poderão cair sobre vós. Arriscas perder a tua vida e toda a tua família? Os danitas seguiram o seu caminho, e Mica, vendo que eles eram mais fortes e numerosos, recuou e voltou para sua casa. Assim, depois de haverem tomado os deuses que Mica fabricara e o sacerdote que tinha consigo, os danitas avançaram contra Laís, contra um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos os habitantes ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham comunicação com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Rehob. Então os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela, e deram à antiga cidade de Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado e pai, filho de Israel. Os danitas levaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Manassés, e depois os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até a época em que a população da terra foi levada cativa para o exílio. Eles conservaram o ídolo feito por Mica com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló.